Quer receber mais textos sobre filosofia? Quer ficar o dia inteiro antenado no mundo filosófico? É muito fácil. Agora você pode baixar um aplicativo do Hora da Coruja, do Cefa e de filosofia. Entra no Play Store e digita Filosofia Gratuita, baixa já seu aplicativo. Boa noite, bem-vindos à Hora da Coruja. Hoje nós vamos conversar sobre Foucault. E aqui com a gente está a Salma Mushail. Salma, seja muito bem-vinda à Hora da Coruja. Obrigada por participar aqui com a gente, conversar sobre Foucault. Paulo, boa noite. Boa noite, Fran. Boa noite, Salma. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fran. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a noção de heterotopia no Foucault. É um texto mais recente que eu li, né, dele, li há pouco tempo e eu achei que seria interessante a gente começar conversando sobre isso. Aliás, a Salma fez tradução recente, né? não foi? Organizou o... Eu fiz a tradução do texto que saiu faz um ano, menos até, eu acho, pela N-1, né? Um livro que, na verdade, ele contém 2 textos de Foucault, As Heterotopias e O Corpo Utópico. Em francês, ele foi publicado assim. Recentemente também, porque, na verdade, o texto é antigo, mas tinha sido elaborado na época de As Palavras e as Coisas, no começo dos anos 60. Então, o texto é antigo. Mas ele foi feito para um grupo de arquitetos. Nossa! E sobre espaços outros, né? E depois foi feita bem mais tarde, perto da época da morte do Foucault, nos anos 80, ele fez uma reconfecção desse texto, e aí o que estava publicado era só essa segunda versão. E essa segunda versão também tinha saído em português com o título Outros Espaços. Aliás, eu não gosto. Se fosse para ser assim, se for para mudar o título, tinha que ser Espaços Outros. Né? Mas o texto original foi feito, era um colóquio, eu acho, de arquitetos. E é um texto que trabalha, como a palavra diz, lugares, espaços outros. E espaços outros, o que eu posso dizer? São variadíssimos, né? Desde a cama do casal, quando o casal sai para um cinema, alguma coisa, e as crianças entram na cama e brincam nos lençóis, brincam de fantasma, etc. E isto se torna um espaço outro, né? Mas, e Foucault brinca com vários exemplos, mas espaço outro por exemplo, o bordel é um espaço outro, fora dos espaços cotidianos habituais. O teatro, o cinema. Mas eu lembro que ele fala do cemitério. Cemitérios. Né? Eu achei bem interessante isso que ele coloca, então acho que não está tão errado o meu pensamento quando eu leio o texto. Esse espaço outro, às vezes é tão outro mesmo, que ele fica até em outro lugar. Então, essa ideia de colocar o cemitério fora, porque o cemitério até então ficava no centro da cidade, próximo da igreja, ali com todo mundo. No século XIX, o cemitério é colocado fora da cidade, é colocado na periferia. Então, ele é outro. O bordel é o mesmo caso, né? Mesma coisa. Eu lembro no Rio de Janeiro que um dos bordéis na época do rei, ele foi feita uma trilha no mar para chegar numa pequena ilha que seria o bordel, fora da cidade, né? Que é do espaço outro, onde lá, inclusive, iam as mulheres também das pessoas, é como se fosse um baile, né? Um baile de máscara, onde todo mundo poderia fazer o que quisesse. Então, esse espaço outro... É o espaço que foge ao habitual, ao cotidiano, e que é quase sempre um espaço transgressor. Sim. Né? Então, ele descreve... E sim, é um lugar também, em geral, de passagem, não é um lugar de moradia duradoura, né? De passagem. E essa ideia da heterotopia, do espaço outro, a meu ver, tem tudo a ver com
os estudos de Foucault sobre a loucura. Porque você estava falando que fica fora, né? Uhum. Quando ele escreve a história da loucura, ele correlaciona o pensamento, os filósofos, com as instituições ligadas ao louco. Então, na idade, no Renascimento, por exemplo, ele mostra que o louco ficava nos navios. Ah, sim. Colocavam todos os navios e fora. deixavam... Então, que é lugar de passagem Realmente. mais do que o navio, né? Realmente, realmente. E depois, então, fora da cidade, fora dos muros da cidade, de porto em porto. Na Idade Clássica do século XVII, o louco é internado dentro dos muros da cidade. Ele fica dentro, mas totalmente isolado. Mas não é só o louco. Aí é que está o interessante da história. Aí ficam lá todos os que estão em espaços outros. Uhum. Então, vagabundos, prostitutas, ociosos... Tudo que era conveniente. Tudo assim. que não cabe dentro. Então, só que a diferença é que agora fica sob controle social, porque mas os está mosteiros isolado. os mosteiros e... Oh, meu Deus, sempre esqueço onde as freiras moram. Conventos. Os conventos também ocuparam esse espaço, né? Então a mulher, as moças que perdiam a virgindade iam para os conventos. Iam para os conventos que queriam se divorciar, o marido internava num convento, coisas desse tipo, né? Então são espaços outros para, digamos, pessoas outras, né? Sim. E que é um assunto que Foucault gosta, né? Essa situação quase que transgressora de um status. E que mais? Sim, esse texto aí das heterotopias, o final dele é belíssimo. Ele termina com a ideia da navegação. A mesma que ele vai depois trabalhar, ou já tinha trabalhado lá na História da Loucura. Né? Bonito esse texto. Eu estava esses dias lendo o Peter Sloterdijk e ele remete a heterotopia, ele usa da expressão e remete ao Foucault para falar do nascimento da Academia do Platão. Ele disse que poderia usar porque ela está em Atenas, mas ele compra um espaço para que a regra de convivência da academia não seja a regra da cidade. Da cidade, é outra. É outra. Eu não conheço esse texto, mas cabe muito bem. Cabe muito bem, né? Cabe muito bem. Quando eu li o texto, eu lembrei que um caso, acho que clássico da heterotopia seria o Palácio de Cristal. E aí eu lembrei do Peter Sloterdijk, que ele tem um livro com esse título, né? O Palácio de Cristal do século XIX, porque a heterotopia também tem a ver com este olhar sobre esse outro espaço também, né? E eu acho interessante o Palácio de Cristal, ele é de cristal, quer dizer, quem estava de fora também estava vendo o que estava acontecendo ali dentro. Existia tudo de todo mundo ali, né? Um pequeno... as pessoas colocavam os índios americanos ali dentro, a vegetação do local, de vários países. Então, eu achei interessante, eu acho que caberia bem essa imagem também, a noção da heterotopia, com essa imagem do Palácio de Cristal. É que o Palácio de Cristal reúne tudo, né? Vamos dizer, muita coisa. E o Foucault usa, não esta imagem, mas ele usa muito recurso à fantasia, aos contos de fada, aos tapetes voadores, Sim. que são como jardins que voam. Né? Então, e aí ele se aproxima da heterotopia, do conceito de utopia. Né? E ele descreve, entre as heterotopias, ele descreve colônias de padres jesuítas acho que no Paraguai. Ah, sim. Né? Você leu lá, e em que a cidade ou a aldeia era inteiramente controlada pelos jesuítas, inclusive a hora de acordar, de
e fazer amor, porque precisava proliferar. Sim. E tudo era controlado com sinos, etc. Totalmente heterotópico. A própria organização, né, onde cada coisa deveria estar. Aqui está a igreja, aqui está o refeitório, aqui está a moradia, a própria organização do espaço, né? Tem situações que você nota que o espaço outro, ele amplia as suas fronteiras e vai botando as manguinhas de fora, né? Ele começa a regrar onde ele não deveria regrar, né? Por exemplo, tem espaços de colégios de freira no Brasil, nem quase todo lugar tem isso, né? Que de repente você vê que o bairro começa a adquirir as regras internas, né? E, por exemplo, festa, né? Eu acho que São Paulo teve muito isso, né? De colégios onde o bairro todo funcionava na base da regra do colégio, né? Pois é, Paulo, mas aí eu acho que a heterotopia acaba sendo assimilada e colonizada. Você acha? Né? Ela acaba se perdendo como heterotopia, né? Acaba sendo colonizada, quando ela teria uma função muito mais de fazer a diferença. Sei. Né? E não de homogeneizar ou se espalhar. Né? E seria assim, mais ou menos como a calça jeans, por exemplo, que era uma coisa tão diferente, depois passou a ser assimilado, uniforme. Tanto é que o Sloterdijk, ele dá o exemplo da academia, mas ele não dá o exemplo do liceu. Então. Que é bem típico, né? Porque a academia recebe, né? Bom, o liceu ele recebe e expande, né? Porque ele tem um discurso, inclusive para os não internos, né? Agora, eu acho também que, talvez, eu não sei, mas nesse texto eu não lembro de ter visto, mas uma coisa que o Foucault teve experiência bem interessante é o São Francisco, né? Quer dizer, que a comunidade gay de São Francisco, do qual ele participou, é uma heterotopia sem fronteiras, né? Porque você não sabe onde termina e começa, né? Mas ela está lá, né? Heterotopia metropolitana, né? Uma metrópole heterotópica quase, né? Porque e ele realmente teve essa vivência lá, né? Eu gosto exatamente do Foucault, porque ele está sempre ligado com o que a gente fala, com as minorias, com os marginalizados, né? Ele tem, dos anos 60 aos anos 80, uma visão tão diferente sobre a sociedade, sobre esses grupos, né? Quando eu consegui ver da heterotopia, eu pensei até em termos psicológicos, né? Da impressão que é uma fuga nossa, que a gente tem aqui a nossa sociedade, etc e tal, mas usa como uma fuga, como um escape, lugares como esse, para a gente poder ser, talvez reconhecer o próprio eu, para poder ser, para ver, ele usa a imagem do espelho, né? Usa, muito. Ele coloca como a imagem do espelho, que é a gente de frente para um espelho, se olhando. Principalmente no corpo utópico, quando ele fala, porque você não pode se ver de verdade nunca, né? Nunca por trás. Então, o espelho te mostra um corpo que é utópico do espelho, né? E aí ele vai longe com a heterotopia, utopia. Mas eu acho, Franci, que não é bem um lugar de fuga. Eu acho que você tem razão no seu raciocínio, mas eu entendo muito mais como lugar de resistência. De resistência. Lugares de... Onde esses diferentes se encontram. Onde o diferente pode ser diferente. Pode ser diferente e fazer uma resistência até silenciosa, mas muito eficaz, né? Com efeitos. E nem acho que seja necessariamente assim deliberado, consciente. Não. Sim, não se trata de uma grande militância de minorias. Não, de jeito nenhum. Porque às vezes o Foucault é absorvido nesse sentido, né? Você pega um pouco de marxismo, né? Pega um pouco de marxismo, a esquerda americana faz muito isso, né? Pega um pouco de marxismo, põe o Foucault lá, e aí você tem um discurso sobre espaços de minorias no sentido sociológico, que não tem a ver, né? Não tem a ver.
Então, são minorias mesmo, eu não gosto de usar essa palavra, são marginais da sociedade, porque dá essa impressão mais sociológica, que não é assim que ele trabalha. Ele trabalha muito mais com a ética mesmo, a ética em que você segue aquilo que você pensa e fala aquilo que você faz. Certo. Né? Então, é muito mais uma postura ética e que pessoas se encontram assim. Você pode ter preservação de etos. Nesse sentido, né? Exatamente. Preservação de etos. E né? nesse sentido, Paulo, não é o código que conta. Nem o código jurídico, nem o código religioso, nem o código, as leis, nada. Quer dizer, não que ele seja um pensador que ele proclame, vamos desobedecer as leis, os códigos, Sim. de jeito nenhum. Não. Há situações, pelo contrário, que é obedecendo e cumprindo que você está sendo ético. Mas esse não é o critério. Né? Sei. Os códigos, as leis, os padrões sociais, vamos dizer. Não se trata de se revoltar, né? De ter uma pura desobediência, uma militância, simplesmente. Trata-se de cumprir ou não cumprir, e quem decide é você. Né? E o que é muito mais difícil. Então, mais fácil é generalizar um Foucault meio marxisoide, e olha, ele respeitava muito o marxismo. Né? Não, porque eu vi que eu trabalhei nos Estados Unidos um tempo e eu via que era muito absorvido pelo discurso do feminismo e pelo discurso do marxismo, um Foucault militante sociológico de minorias e tal. Bom, aí passou, voltei para aí eu comecei a ver que a nossa direita começou a incorporar esse erro, né? Esse erro, né? E sei lá, talvez seja isso que o teu agora lá da PUC esteja com medo, né? O grão-chanceler. O chanceler lá da PUC com medo da cátedra Foucault, né? Vai ver que ele acha que... Porque agora, como a revista Veja não descobriu ainda que acabou o comunismo, né? Não descobriram. São eles os únicos que acreditam que está tendo algum lugar... E eles estão preocupadíssimos com o comunismo, né? Então vai ver que... E tem uma ala da igreja também preocupada, né? Deve ter, né? Porque ela surpreende a gente, né? Com uns negócios que ninguém mais pensava. Ninguém mais pensava, mas é surpreendente. Então aí teve esse que propôs da cátedra Foucault. Esse episódio, para mim, foi chocante, né? Porque... Eu posso falar um pouco dele? Claro, por favor, claro. Por favor. Então, aconteceu assim, eu vou tentar resumir a história. Há muito tempo que se faz no Brasil colóquio internacional Michel Foucault, com regularidade, desde 99, 98, não sei. E essa regularidade também foi espontânea. Foi acontecendo. Começou no Rio, depois muitos na Unicamp, com a Margarete Ranco, e etc. E as pessoas que participam nestes colóquios têm um núcleo que é o mesmo, desde o começo até agora, a cada 2 anos, a cada ano, né? Mas regularmente tem algumas pessoas que são as mesmas. Eu faço parte desse grupo que está sempre aí. Aí teve uma vez que nós decidimos fazer com sede na PUC, foi em 2011. E nós tivemos muito apoio além dos apoios das agências de fomento, também do consulado francês. E com isso nos permitiu convidar muitas pessoas de fora, que estes colóquios não têm inscrição, são convidados, né? Então vieram pessoas, Claude Ambert, da École Normale Supérieure, o Frédéric Gros, que é o diretor do Centro Michel Foucault. Não, desculpe, o Frédéric Gros, ele mesmo não veio. Vieram outros no lugar dele. Enfim, vieram da França, da Espanha, de Portugal, da América Latina, vários, né? A Argentina, Chile, Venezuela. Tudo. E estas pessoas, no final, o colóquio foi muito bom.
tinha cerca de 500 pessoas participando. E no final, essas pessoas, os estrangeiros, com o estímulo do cônsul da França, aqui em São Paulo, e do adido cultural, fizeram um pedido para que a PUC criasse uma cátedra Michel Foucault, que se chamaria, eu pedi que se chamasse Michel Foucault e a filosofia do presente, para não ficar direcionado demais. Sim. A sede seria a PUC e a gente faria, então, dessa sede um lugar não só de convênios entre nós mesmos, a PUC, e a França e outros países, mas um lugar de catalisar a América Latina, que estuda Foucault e a filosofia do presente. E, então, imediatamente, o consulado da França interferiu e nós conseguimos, nos doaram todos os cursos que Michel Foucault deu no Collège de France, os áudios, que ainda estavam em publicação, agora já foram todos publicados. Mas nós temos todos os áudios, e esses áudios existem na França e na PUC de São Paulo. É extraordinário. Também, eu acho também pela passagem do Foucault aqui no Brasil, por essa ligação com ele, é essencial existir essa cátedra Foucault, pois né? E aí nós fizemos, assim, eu coordeno um grupo de pesquisa há muitos anos, ele existe há muitos anos, foi oficializado há pouco tempo, né? Chamado um grupo Michel Foucault. E o vice-coordenador, que é o professor Márcio Fonseca, trabalha comigo, e nós que montamos esse colóquio. E o Márcio fica convidado para vir aqui na Hora da Coruja, hein, Ah, Márcio? vocês vão ganhar muito com por isso. Favor, já foi convidado. Ele já foi convidado, você precisa aparecer aqui na Hora da Coruja, conversar com a gente. Ele tem muita coisa a dizer, muito bom. Eu sei que, com isto, os nossos alunos se envolveram muitíssimo, etc. Nós fizemos toda a tramitação interna na PUC para aprovação da cátedra e já estamos com alunos com cotutela de doutorado, alunos que estão fazendo ida e vinda, nós mesmos vamos e tem professores que vêm, e já tinha tratativas para fazer um seminário grande, tá? A coisa fluindo, porque para nós já existia. Uma cátedra, você não cria do nada, cria do que você já está construído há mais de 30 anos nós estamos fazendo isso. O Márcio não tem tudo isso, não. Então, mas não percebemos que, feita a tramitação, né, todos os órgãos que a universidade exige que passe, passou no Conselho Universitário, foi aprovado com louvor, que é o último, né? Nós achávamos que era o último. E não tínhamos nos dado conta que tinha que passar pelo Conselho da Fundação São Paulo. O Conselho da Fundação São Paulo é o conselho superior formado pelo cardeal, os bispos auxiliares. E Deus. A reitora, ou o reitor, que é a única pessoa que é da universidade. Sim. E Deus. E Deus. Deus não está nisso. Mas não com o Papa, porque se não, passasse Deus por esse... não está nisso. Não foi Deus que vetou. Não, nem o Papa. Não nem o Papa, nem o Papa Deus. aprovaria isso. Não, aprovaria. O Papa com certeza aprovaria isso. Aprovaria e estimularia. Porque sem dúvida. Uma das críticas que... Aí, então, o assunto foi para esse órgão colegiado que a gente nem imaginava que iam palpitar na nossa vida de ensino acadêmico, que os cardeais entendem muito de igreja, das coisas deles. Por exemplo, eu não vou me meter no assunto deles, mas de Foucault eles não entendem. Né? Então, foi pedido um parecer para uma pessoa que eu não conheço, que deu um parecer desfavorável. E pronto, foi negada. Mas não se sabe quem é essa pessoa? Esse parecer é um parecer técnico de um padre? Supostamente um padre. Né? Mas eu digo que eu não conheço, nem guardei o nome. Né? Sim. Mas eu digo isso porque a gente se conhece. O pessoal que estuda Foucault, por causa desses colóquios e tudo, essa pessoa eu nunca nem ouvi falar. Não estou depreciando, mas é uma pessoa, por exemplo, que usou no parecer um texto de Foucault, para dar um parecer contra, usou a ordem do discurso.
Bom, a Ordem do Discurso é um texto que foi traduzido pela cônega de Santo Agostinho, a irmã Laura Fraga. Eu homenageio a irmã Laura, que ela que abriu as portas da filosofia da PUC para o mundo, sabe? Ela morreu em dezembro. Então, uma coisa assim, a reitora, na hora, percebeu que aquilo não ia dar certo, né? Pediu para suspender a votação. A coisa ficou suspensa e ela nos chamou, o Márcio e a mim, e nos pediu um outro parecer para ela levar. E nós escrevemos um parecer muito respeitoso, mas muito argumento mesmo, né? Por exemplo, dizer que Vigiar e Punir foi publicado no Brasil pela Vozes, sim, que é uma editora católica. Claro. Os livros que eu publiquei sobre Foucault saem pela Loyola, né? A tese complementar do Foucault sobre Kant saiu pela Loyola, que também foi tradução minha do Márcio. Quer dizer, não tem... E outras, fora os argumentos filosóficos mesmo. E aí nós pedimos uma audiência com o cardeal. E fomos falar com ele. E eu pedi para ele que se eu podia ler para ele aquele parecer que a gente tinha mandado para todos os bispos. Ele não quis que eu lesse. Ele disse que estava lá, mas não era para receber aulas de filosofia. Infelizmente, né? É. Porque a base da Igreja Católica é a filosofia também. Eles não podem se esquecer disso. É, né? Mas eu acho até que ele disse que não estava lá, que não queria receber aula de filosofia. Eu pensei, ele está precisando. De um pouco de aula. Né? Mas, com todo respeito... Ele faltou nas aulas de filosofia contemporânea. Então, eu sei que aí, com isso, a coisa cresceu. O Márcio e eu seguramos essa informação de dezembro do ano passado até abril, esperando que isto fosse resolvido internamente, sem alarde. Sim. Aí, simplesmente com argumentos, com conversas, etc. E eu sei que esse nosso parecer foi levado. A senhora reitora nos telefonou, nós estávamos num colóquio internacional no Recife, sobre Michel Foucault, dizendo que nem entrou em pauta o nosso pedido de revisão. Bom, aí nós voltamos e pusemos a coisa em público. O Conselho Universitário, que aprovou com louvor, manifestou-se unanimemente, fez um documento forte pedindo a revisão. E, desde então, isso está correndo. Sim. Não para. E nós tivemos um movimento internacional de quase 5.000 assinaturas de petição para revisão desse assunto, fora manifestações assim dos departamentos de filosofia do Brasil todo, e de outros departamentos, de pessoas individualmente. E nós estamos numa posição muito desconfortável de aguardar, sabe? Tipo, esperar. E a gente está sempre repetindo o pedido. E desconfortável também porque aquelas pessoas que fizeram o pedido da cátedra sediada na PUC, elas merecem uma resposta. Claro. Sim. Não foi iniciativa nossa. E depois dizer que era uma homenagem a um pensador que não pensa como a igreja. Eu não acho que é uma homenagem. Foram esses os argumentos? Argumento foi esse, não coaduna com a igreja. Não coaduna com a igreja. Mas a universidade em si não coaduna com a igreja, né? Como a gente faria com os cursos de biologia ou com outras coisas, né? Então, acho que a PUC também tem que pensar bem em separar as duas coisas, né? O que é a instituição de ensino e o que é a igreja. Sempre fizeram isso muito bem, né, Paulo? Nossa, eu fui professor da PUC por pouco tempo. Nunca... Imagina, era muito mais fácil. Muito mais laica do que... Sim, era muito mais fácil universidades públicas, né? Era muito mais fácil você ter qualquer pensamento anti qualquer coisa né, na PUC do que anti qualquer coisa na USP. Eu vivo trabalhando lá há mais de 40 anos, nunca experimentei isso. Sim. Né? Uma coisa assim... Não há mesmo na história da PUC uma história aliás, tipo, é outra história da PUC, né?
É uma história de muita abertura, de muito posicionamento forte, às vezes até demais, de militância mais do que de trabalho, às vezes, né? Mas é uma história bonita. E aí nos acontece isso. Nós mandamos agora uma carta para todos aqueles que fizeram o pedido da sede na PUC, explicando um pouco que nós estamos aguardando. Enfim. Mas o que me surpreendeu com tudo isso foi que o próprio filósofo da casa, né, que se diz lá como o Pondé, foi defender que... Isso que eu não consigo entender, né? O que você espera de uma pessoa... Sinceramente, o Pondé perdeu, assim, eu perdi o respeito por ele a partir desse momento. Ele ir publicamente falar, defender a igreja com relação... Eu não sei nem o que dizer sobre isso. É que é uma má defesa da igreja, né? Porque... É uma péssima defesa da igreja, principalmente no momento atual, com o Papa recuperando prestígio. Vocês sabem, eu acho que cada um... tanto é livre a PUC que cada um pensa o que quiser. Claro. Né? Claro. Então, o Pondé quer pensar e escrever, faça. Mas não nos impeçam disso, sabe? Esse é o problema. Isso é que é o problema. O problema hoje, por exemplo, eu li uma declaração de um filósofo que eu até gosto bastante, mas foi uma declaração muito infeliz, do Luc Ferry. Ele, num artigo europeu, não sei se estava... Um artigo publicado num periódico europeu, dizendo que a Hungria deveria ser expulsa da Europa, né, por causa desse episódio de não receber os imigrantes. Né? Então, isso me faz pensar, né, como está arraigado no professor de filosofia, no filósofo, um certo autoritarismo. Né? Né, quer dizer, você não né, você tem a verdade, então... você não tem o direito de existir, né? Esse é o grande problema, né? Pelos dois lados, né? Sempre o lado contrário não tem o direito de existir. Né? Ele, num determinado momento, eu quero eliminá-lo, né? E aí eu fico com uma situação extremamente pobre, né? Mas pelo que a gente fala, né, Paulo? Eliminar é sempre mais fácil porque não te faz mais pensar sobre. Você elimina o problema a partir do momento que você quer eliminar alguém, eliminar algo, né? Então, eu não tenho nada contra... Eu leio alguns artigos, às vezes eu me canso do Pondé nas segundas-feiras, mas eu leio, viu, Pondé? E ele escreve livremente o que ele quer, né? E o que nós estamos pedindo, mais do que pedindo, é exigindo que nos deixem trabalhar como trabalhamos. Claro. E é um trabalho que é estritamente acadêmico. Sabe, troca de professores, e tutela de alunos, co-orientações. Por que não? E no caso do Foucault, até tem um detalhe, né? Quer dizer, diferente de uma cátedra Paulo Freire, por exemplo. Né? Uma cátedra Paulo Freire sempre tem um lado militante necessário, que faz parte da própria proposta. Né? No caso do Foucault, não tem. Esse lado militante é acessório, veio depois, veio por conta da sociologia, veio por conta do feminismo. Ele é uma filosofia extremamente técnica, em detalhes técnicos que não cabem... E sabe uma coisa interessante, que nos argumentos contra a cátedra, dizia-se que que uma universidade como a PUC não podia homenagear um filósofo cujo pensamento não coadunava. Eu tentava dizer, olha, primeiro, cátedra não é propriamente uma homenagem. É um reconhecimento, sem dúvida, do fôlego, do porte do pensador. Agora, homenageada foi a PUC, quando ela foi escolhida como sede para a América Latina. Agora, a cátedra... É reconhecimento também de um trabalho, como você fala, né, Salma, de 30 anos. Quer dizer, como eu disse, não nasceu do nada. Agora, as PUCs de todos os países, elas possuem cátedras de N pensadores. Sim. Que são, né, totalmente divergentes de pensamento de qualquer corrente da igreja. Né? Não é aliás, já há muito tempo, né, que mesmo sob o comando do Ratzinger,
a igreja se tornou uma acolhedora, né, de saberes, né? Você não tem, se você, né, a Biblioteca do Vaticano, enfim, né, a arte. E os trabalhos de tradução também feitos pelos padres, cumpre, vezes, de forma brilhante. A igreja quase que cumpre a função que o capitalismo americano cumpre, né? Quer dizer, toda crítica ao capitalismo americano, a melhor está lá. Está nos Estados Unidos, né? Se você quiser investigar alguma coisa de anti-americanismo, você tá lá, né? São berços, né? São berços. Saiu um acho livro... que é não entender o próprio papel da própria universidade. Então, né? Saiu um livro recente de um ex-jesuíta chamado Foucault e o Cristianismo. Muito sério, muito bem feito. Feito de dentro da igreja, porque este ex-jesuíta, ele não é ex-jesuíta, mas ele não deixou a igreja. Ele continua na igreja e tudo, e fez um trabalho bonito. E os estudos de Foucault, em que ele trabalha o pastorado, o cristianismo, e são estudos em que ele não está condenando ou acusando nada nem ninguém. Ele descreve e, aliás, ele tenta recuperar uma coisa que ele chama de espiritualidade na filosofia. Gente, que coisa mais próxima, digamos, agora vamos dizer, do evangelho, não estou falando da igreja, do que uma postura de espiritualidade que ele encontra nos estoicos, que ele encontra nos epicuristas, que ele encontra em Platão, Sócrates, né? E que ele mostra que a Igreja Católica colaborou para difundir isso, à maneira dela, mas colaborou. E eu não vejo coisa mais próxima, e esse cuidado que ele tem, ou essa vertente forte para o que nós estamos chamando de marginais, que ele prefere chamar de infames da sociedade, né? Os infames, os sem fama, né? Infames nesse sentido de sem glória, sem fama, sem nome, sem renome. Porque não é nem a má fama. Nem a má fama, né? é o desconhecimento. São pessoas que só ficaram conhecidas porque os outros registraram essas pessoas em hospícios, em coisas. Senão ninguém saberia da existência. Aliás, essa característica é a característica altamente não militante. Né? Porque o revolucionário, o militante é famoso. O bandido é famoso. É famoso. Né? Tem um Hobsbawm sobre os bandidos. Né? São pessoas famosas. Não é o caso. Né? São pessoas infames. Não tem fama nenhuma e nem a má fama. Nem a má fama. Tem um texto do Foucault que eu acho uma preciosidade, porque o Foucault escreve bem. Escreve muito. Escreve muito Tanto bem. que traduzir Foucault, para mim, é um prazer, porque eu tenho que ficar procurando na nossa língua um equivalente, porque é lindo. Mas um dos textos que eu acho belíssimo dele se chama A Vida dos Homens Infames. É um texto curto. Eu tenho um artigo sobre esse texto que eu digo, ele esbanja comoção nesse texto, sabe? Mas e ele mostra essa relação de infames, principalmente no século XVII. Só que no texto ele diz assim, isto que eu estou mostrando é datado, é circunscrito, é histórico, como tudo que ele faz. Sim. Só que isso teria que ser prolongado e feito para os infames das outras épocas, né? E que era preciso continuar esse trabalho, não transportando os do século XVII para agora, mas procurar os de hoje e fazer esse quase alerta, esse quase protesto, que não é militância nesse sentido, mas que é uma capacidade, como ele diz, de ver hoje diferentemente do que a gente está habituado a ver. Né? Então, trazer os infames de hoje à tona é a filosofia do presente. Né? Sim. Eu queria, inclusive, que a gente conversasse aqui, eu queria fazer uma Hora da Cruz especial sobre essa questão dos imigrantes que estão chegando no Brasil agora.
Quando eu comecei a ler esse texto hoje do Foucault, eu fiquei tentando pensar como que o Foucault estaria pensando essa questão dos imigrantes aqui. Sabe quem acabou de fazer uma palestra que começa com esse tema? A semana passada foi o Márcio, que é convidado de vocês. Sério? Nós estávamos conversando, um grupo de 3, 4 pessoas, sobre a questão dos imigrantes. E alguém falou, Márcio, você vai fazer uma palestra, ele foi na Unicinos semana passada. Por que você não toca nesse assunto do ponto de vista do que você conhece de Foucault? E ele fez um texto belíssimo. Aí vocês insistam para ele vir e ele... Sem dúvida. Tem um ponto de cruzamento. Em São Paulo tem um ponto de cruzamento que está se firmando entre infames, que é o imigrante e o morador de rua. Então, mas eu achei muito interessante isso. Eu vi uma reportagem que... Que, aliás, é a infâmia da infâmia, né? Isso, né? Que é totalmente a não identidade. É total. Né? Você não tem identidade nenhuma, você não tem nem registro do que você... Nem espaço outro. Não tem espaço outro. Tem. Nem isso. Né? Nem heterotopia. Nem heterotopia. A rua não é uma heterotopia. Não é. Você tem a rua é pública. A rua é pública, você está sob as regras do cotidiano, as regras, as instituições, e você está cruzando, né? Você está cruzando a pessoa do crack, o morador de rua, com o imigrante totalmente perdido. É um fenômeno paulistano, não é um fenômeno carioca, é um fenômeno paulistano. Outras capitais ou outras cidades lidaram de forma diferente, né, com isso, mas aqui está acontecendo isso. É interessante que esse movimento dos trabalhadores sem teto, eles agora começaram a acolher alguns desses imigrantes. Né? Eu achei que está fazendo uma fusão fantástica aqui no centro. E você tem dois tipos de imigração em São Paulo agora. Tem que lembrar, então, mas a gente tem que lembrar que tem a do haitiano, mas você tem agora da segunda leva da guerra. Gente, a gente tem que pensar que não só... Você sabe que é muito boliviano também. Boliviano. A América Latina tem um... Mas eles vêm até com trabalho escravo. Chinês. Trabalho escravo, sim. Chinês, boliviano, haitianos, agora os sírios. Agora os sírios. E eles se juntam com esses brasileiros, que são os trabalhadores sem teto, que estão morando, que eles acabam invadindo prédios no centro de São Paulo. Que, né, ocupam esses prédios no centro de São Paulo. Esse pode ser um espaço ou outro. Esse pode. Isso que eu fiquei pensando, se esse pode. Não pode ser. Você sabe o que é o mais interessante? Eu estava vendo uma reportagem de uma moça que ela é responsável, e ela falou, no começo eles acharam meio estranho se poderiam acolher ou não. Eles estão numa situação pior que a nossa. Para começar, eles não falam a língua. E isso é gravíssimo, né? Você chegar num país... É gravíssimo. Para onde você não escolheu ir, né? E não falar a língua. É uma loucura. E o que ela fala, eu achei muito... Não falar a língua é desgraça, porque você é tratado como retardado mental. Paulo, mas eu achei outra coisa que eu achei surdo, né? mais triste. As pessoas começam a gritar com você. Então, ela fala, eles não conseguem emprego, são pessoas que vêm para cá com diploma, são especializadas, e elas não conseguem emprego para começar porque não falam a língua, né? Ela fala, mas existe uma questão mais triste ainda. Ela fala, nós não temos um lar, nós não temos uma casa, mas eles não têm para onde voltar. Não existe mais o ambiente onde eles nasceram, onde eles foram criados, todos os familiares deles morreram. Eles vieram para cá como única alternativa de tentar continuar a vida e tentar trazer a família e recomeçar. Eles chegam com uma garra para conseguir um emprego, para fazer as coisas bem feitas, né? Porque é uma migração completamente diferente da migração completamente diferente do nosso escravo e do nosso italiano. Ou seja, o cara não saiu para vir para cá. Não. Ele saiu para ir para algum lugar. Qualquer lugar. E ou fazer a vida. Ele saiu para onde vai acontecer. Não se sabe. Agora, você perguntou, eu já pensei muito nisso. Eu imagino que, como Foucault pensa a filosofia, eu dizia circunscrita historicamente. Então, ele faz história, ele vai ao passado para a gente melhor compreender hoje, né? Porque a gente vive o presente como se fosse evidente, como se sempre tivesse sido assim, né? Como se fosse da natureza das coisas. Você conhece o passado, o que te precede, e para ver a diferença e ver hoje, portanto, compreender que não tem que ser assim. Será diferente também, né? E é isto que é uma história
que é uma ontologia do presente. Então, eu tenho certeza que, se ele estivesse vivo, ele estaria se pronunciando sobre esta circunstância histórica dos imigrantes. E com o risco de não poder dizer tudo, não ter resposta, nada, mas se pronunciando, como ele se pronunciou sobre o caso do Irã, que foi tão criticado. Né? Agora, foi muito criticado por quê? Porque não se leu o que é que ele escreveu mesmo. Porque o que ele escreveu era, na verdade, e ele foi lá como jornalista, um trabalho pela deposição do Shah. Não foi pelo Ayatollah, né? Foi pela deposição do Shah e apoiando um movimento que era de povo, de população, que depois deu tudo atrapalhado, mas aquele momento não. Né? Então, eu imagino que se ele estivesse agora aqui, ele estaria se pronunciando sobre esta situação, que é uma situação mundial. Né? Aí acusa a Hungria. Mas aí que a importância da cátedra nessa hora que era fundamental, né? Pois porque você tem o laboratório São Paulo, por exemplo, nas narrativas todas do mundo, pode ser que São Paulo fique de fora dessa narrativa. Né? A cátedra coloca essa narrativa de São Paulo nas outras narrativas, né? Ela integraria, né? Claro, é a função. A função capitalizar, de convergir. De você estar falando, bom, está acontecendo isso na Hungria, está acontecendo... Daqui a 10 anos, quando você tiver as narrativas elaboradas, tem a narrativa paulistana, né? E a cátedra aí daria a sua contribuição. Quer dizer, é nesse tipo de coisa que a gente fica pensando, né? Quando está montando uma coisa desse tipo, né? O negócio é assim, a gente continua fazendo o que já fazia, só que não tem agora esse amparo. Sim. Verba, por exemplo, né? Verba de consulado, verba das escolas francesas que estavam se conveniando conosco. Nós não temos, porque não está institucionalizado. Você tem na cátedra, você tem um ponto um ponto no mapa, né? Um ponto no mapa e você produz, porque tem também amparo. Agora nós vamos continuar produzindo até quanto der, né? E, então, por exemplo, essa palestra que o Márcio deu é belíssima, sobre imigrantes no Brasil e na Europa. Entendi. Eu quero até procurar, eu quero ver isso. Mas vou trazer ele aqui na Hora da Coruja para a gente conversar sobre isso. Você falou de um texto que você tinha, um texto que você escreveu sobre ele, que é o que era. Você acabou de falar? Sobre Foucault. Como é que é o título? Infâmia. Infâmia é o título? Só que esse ainda não saiu. Esse eu apresentei no Recife agora. Tá. E esse texto remete ao texto do Foucault, que se chama? A Vida dos Homens Infames. A Vida dos Homens Infames. É isso que eu quero procurar. Agora, eu tenho um que eu trabalho a Vida dos Homens Infames também e que já foi publicado. Em que eu trabalho um pouco a história da loucura. Eu acho que eu vi esse. Então, uma palestra para psicólogos, onde isso você aí, trabalha todas essas questões. Aí. Meu primeiro contato com o Foucault foi com a História da Loucura. Foi com esse texto da História da Loucura, depois a sexualidade, as questões de identidade, gênero e tudo mais no nosso grupo. Mas eu acho que eu estou começando a descobrir Foucault agora. Mas eu estava dizendo há pouco para o Paulo, antes da gente vir para cá, que o que está sendo publicado de Foucault depois da morte dele é um espetáculo, porque ele teve uma virada de pensamento, não de se contradizer, não é, nem importa isso, mas uma virada muito grande. A evolução do filósofo mesmo, sim. E isso não estava nada publicado, porque eram os cursos que ele dava no Collège de France, né? E esses cursos eram gravados. E ele escrevia até as vírgulas desses cursos, né? Tudo. E então, aí toda uma equipe começou a cuidar do estabelecimento desses cursos e da publicação desses cursos. Maravilha. E aí nós estamos... esses cursos, acho que são 13, a publicação dos 13 acabou agora no primeiro semestre. E foi feito um colóquio lá
na França, na Normandia, para comemorar a publicação dos livros, desses cursos. E um deles, chama-se Hermenêutica do Sujeito, que o Márcio e eu traduzimos. Esse é um curso de 82. Ele tem 700 páginas. O curso, né, 15 aulas. Porque ele até então, ele fazia assim, metade da aula no Colégio de France era a aula expositiva, outra metade tinha os debates, etc. Mas como ele estava no fim da vida, ele resolveu fazer 2 horas de aula nos últimos 3 cursos. Então, são 700 páginas de uma virada de pensamento enorme. E falando sobre isso, recebi uma mensagem da Marisa. Ela fala que ela está acompanhando ao vivo aqui o programa e ela queria colocar uma questão. Marisa... A Marisa Neres, nossa amiga, Marisa, a professora Marisa. Professora lá em Tocantins. Que está em Brasília fazendo o doutorado dela. Ela falou que outro dia ela ouviu um professor falando dessa fase do terceiro Foucault. É uma frase que trata especificamente do tema da ética. A fala que ela já leu também, que é mais uma fase de retorno ou de retomada do sujeito. Ela queria, professora Salma, que a senhora comentasse um pouco sobre essa terceira fase do Foucault. Posso fazer isso agora? Vou tentar vontade, fazer rapidamente. Porque isso daí... Não, tranquilo, à vontade. Horário nosso. Isso daí é um assunto que me fascina. Ótimo. Também, porque esta fase começa basicamente com este curso que eu traduzi, né? Estas tais 700 páginas que eu estava falando. Porque até então, Foucault fazia os seus livros fazendo neles uma crítica, uma concepção do homem como sujeito do conhecimento. Vamos pôr de uma maneira singela, como o sujeito de Descartes, o cogito. Eu penso, então eu existo porque penso, né? Sujeito que é cognição, que é conhecimento, conhecimento de si. Bem, e tanto que nas Palavras e as Coisas, que também é tradução minha, eu estou falando de mim um pouco, mas eu também, por que eu estou aqui, né? Lógico, as Palavras e as Coisas, Foucault, eu que traduzi. E a frase final, ele diz assim, é uma frase de efeito, ele diz: o homem desaparecerá como um rosto de areia na orla do mar. Né? Belíssimo. Mas aí ele foi acusado de matar o homem, de ser assassino, de ser homicida. Mas o homem de que ele falava é o homem reduzido a sujeito conhecimento, a sujeito pensante. Não que ele negue o conhecimento, mas... O homem que a gente normalmente na filosofia chama de homem moderno. É o homem moderno. O homem moderno. Aí, o que ele faz nos últimos anos, nos 3 últimos cursos, e desses 3, o primeiro é a hermenêutica do sujeito. Ele deixa de ir ao século XVII, XVI e vai à Grécia Antiga. Ele vai a Platão, que ele chama momento socrático platônico, Epicuro, estoicismo e o helenismo. E ele mostra o que recupera de lá uma outra concepção de sujeito, que inclui o sujeito que conhece, mas que é o sujeito que não é só conhecimento de si, ele é cuidado de si. Cuidado de si, que significa cuidar, como diz Platão, da própria alma. Não é cuidar. Tem gente que entende que é para ir para o Instituto de Beleza, que é para fazer ginástica. Não. O cuidado de si é cuidado com a sua identidade, né? E aí, esse cuidar de si inclui o conhecimento de si, mas, sobretudo, ele é um sujeito ético. E este sujeito ético é aquele, como eu disse no começo aqui, que fala o que pensa e age como pensa e como fala. E ele chama isso de coragem da verdade. Que é a parresia. Parresia. Que aparece pela primeira vez nesse curso. E a parresia como coragem da verdade não quer dizer o autoritarismo dos filósofos que acham que tem a verdade. A coragem da verdade inclui a coragem de dizer: eu me enganei. Sim. Não é bem isso, eu errei aqui. É circunscrito
não é uma coisa absoluta, né? E aí, esta ideia do sujeito ético que ele busca recuperar é um sujeito austero, sabe? É severo consigo, e, ao mesmo tempo, ele é um sujeito capaz de alegria, de amizade, que é outro tema que ele explora muito, principalmente no epicurismo, na escola de Epicuro, mais do que na de Platão. E, então, a ideia do sujeito ético amplia enormemente o conceito de homem que nós temos, né? Se a gente conseguisse que esta ideia virasse não só palavra, mas conduta, a gente resolvia os problemas até dos imigrantes. Belíssima explicação. Esse hermenêutica do sujeito, ele foi traduzido com esse título por quê? Porque é o título que ele deu. Ele deu o título para o curso? Eu tenho um artigo em que eu me pergunto por que hermenêutica e por que do sujeito. Porque já tinham me falado isso, olha, nem é hermenêutica, não é do sujeito. Mas se você entender que é um sujeito, não o sujeito que... Vamos dizer, é um sujeito que faz um eco contrário àquele das palavras e as coisas. Sim. Nas palavras e as coisas, ele diz, o homem desaparecerá, né? Que era uma espécie de desejo, de anseio, que desapareça o homem compreendido apenas como um sujeito de conhecimento moderno, né? Agora, como um eco, ele fala, e no lugar disto, né, 20 anos depois, 30, nós podemos pensar na recuperação de um outro conceito de homem, que é o sujeito ético, né? E aí, se você entender sujeito aí na hermenêutica do sujeito nesse sentido, faz sentido. Sim. Aí faz sentido. Inclusive porque no meio do curso ele explica a própria leitura. Se você parte do cartesianismo, qual seria a leitura para trás? Né? E não é essa que estou fazendo. Eu não estou fazendo o conhece a ti mesmo, estou fazendo o cuidado de si. Né? Através do conhece a ti mesmo. Mas ele, na metade do curso, ele para, né? Para dizer, olha, veja como pode ser lida. Na primeira aula. Né? No final da primeira aula, ele mostra o que acontece se você posteriormente. É muito interessante. E aí ele recupera a leitura de textos de Platão, o Alcibíades, o Banquete, a Apologia. E você pensa, meu Deus, o que é isso agora? Nós vamos voltar para a antiguidade, né? Porque é filosofia do presente. Mas é uma proposta, não para transportar de lá para cá, mas para a gente encontrar no nosso presente uma conduta ética, neste sentido, né? Que ele está falando. Excelente. Professora, eu quero agradecer a sua participação aqui no Hora da Coruja. Quero dizer que o nosso espaço está aberto para vocês conversarem sobre a Cátedra Foucault. Vou trazer o Márcio aqui para a gente conversar também sobre a questão dos imigrantes. E esperamos ter a Salma aqui em outras oportunidades, né, para conversar de mais coisas, das pesquisas que vão andando, as pesquisas sobre o lançamento de livro. A Salma falou que era 1 hora, ia ser muito, né? Já acabou. Eu falei com ele, meu Deus, o que eu vou falar 1 hora lá, né? Para uma professora, especialista em Foucault, falar 1 hora é pouquíssimo. Eu falei, vai passar rápido, você vai ficar achando que devia falar mais. Os textos que eu escrevo, ou palestra, ou mesa redonda, não passa de 20 minutos. Em geral, né? Eu falei, o que eu vou fazer lá 1 hora? Então, mas sou eu que agradeço. Imagina, eu agradeço Paula, a França. Maravilhoso. Gostoso demais de conversar. Muito bom mesmo. Obrigada. Obrigada a vocês. Sabem, toda segunda-feira nós estamos aqui ao vivo na Hora da Coruja. Semana que vem que não, porque é feriado, a gente também, filósofo, também descansa, né? Descansa lendo bastante. Vou aproveitar e pegar esses textos do Foucault que eu ainda não li e vou fazer uma boa leitura essa semana. Gente, é isso. Então, até daqui a 2 semanas. Tchau.
Este é o novo livro do filósofo Paulo Giraldelli Júnior pela editora Cortez, Sócrates, Pensador e Educador, a filosofia do conhece-te a ti mesmo. Este livro é uma pesquisa inédita no país sobre o filósofo que é considerado o pai da filosofia. Nele você vai conhecer a história sobre as mulheres que foram protagonistas na vida do filósofo, além de conhecer mais sobre a Grécia Antiga e as novas perspectivas filosóficas sobre o mundo grego. Adquira já o seu na sua livraria de confiança, é só pedir.